Hoje você vai descobrir qual montanha ainda permanece inconquistada, não porque as pessoas não conseguem subir lá, mas porque não se pode ir até lá. Em qual caverna cristais do tamanho de um ônibus podem cozinhar uma pessoa viva? Como uma ilha inteira existiu nos mapas por mais de um século, embora nunca tenha existido, e muitos outros lugares reais da Terra que soam como se tivessem sido inventados para um filme de aventura. Vamos começar por um pico que fica acima das nuvens, mas que até hoje continua vazio de pegadas humanas. Número 10. Gangkhar Puensum. Em algum lugar do Himalaia, na fronteira entre o Butão e o Tibete, existe uma montanha com mais de 7.500 metros de altura. E o mais estranho não é o fato de ela ser enorme. O mais estranho é que, até onde se sabe, até hoje, nenhuma única pessoa esteve no seu topo. Em um mundo onde as pessoas subiram o Everest, desceram a fossas oceânicas e enviaram aparelhos para outros planetas, essa montanha ainda permanece inconquistada. Segundo fontes de referência, Gangkhar Puensum é considerada a montanha inconquistada mais alta do mundo, e sua altura é de cerca de 7.570 metros. E aqui é fácil pensar, então ela simplesmente é perigosa demais? Clima, avalanches, rotas ruins, altitude, falta de oxigênio, tudo isso, claro, existe, mas a principal razão é muito mais interessante. No Butão, as montanhas são consideradas lugares sagrados, onde vivem espíritos e divindades. Por isso, a escalada não é apenas esporte, mas uma intervenção em um espaço que a cultura local não considera uma plataforma humana para recordes. Em 1994, o Butão proibiu as escaladas em picos acima de 6.000 metros, e desde 2003, o alpinismo no país está praticamente proibido. Antes da proibição, as pessoas ainda assim tentaram conquistá-la. Nos anos 80, houve várias expedições, mas elas não chegaram ao topo. E um dos detalhes mais estranhos é que os primeiros mapas da região eram tão imprecisos que os alpinistas enfrentavam um problema que soa quase engraçado. Para conquistar a montanha, primeiro era preciso encontrá-la direito. Imagine uma expedição que chega em busca de glória, se prepara para uma batalha contra a altitude, o frio e o vento, e depois entende que o próprio mapa discute com a realidade. E é exatamente isso que faz de Gangkhar Puensum um começo forte para a lista. Não é simplesmente uma montanha em que ninguém subiu. É um lugar que lembra. Nem tudo na Terra existe para que o ser humano coloque uma bandeira em cima, tire uma foto e diga, meu. Estamos acostumados a medir o mundo por vitórias. Conquistou o pico, atravessou o deserto, desceu a caverna. E essa montanha fica ali como se respondesse. Às vezes a verdadeira força não está em chegar lá, mas em parar ao pé da montanha e reconhecer que existem limites que as próprias pessoas decidiram não atravessar. Número 9. A Caverna dos Cristais de Naica, no México. Imagine um salão subterrâneo onde das paredes, do chão e do teto crescem cristais brancos gigantes. Não pequenos minerais para uma loja de lembranças, mas enormes vigas transparentes, algumas do tamanho de um ônibus. Nas fotografias, isso parece o palácio de um rei do gelo ou o cenário de um filme de ficção científica. Só que há um problema. Isso não é um palácio de gelo, é uma sauna mortal debaixo da terra. A caverna fica na região mineradora de Naica, no estado mexicano de Chihuahua. Seus cristais gigantes são feitos de selenita, uma variedade de gesso. A National Geographic escreveu que esses cristais cresceram em água mineral a uma temperatura muito estável, de cerca de 58 graus Celsius. Foi justamente essa estabilidade que permitiu que eles crescessem até tamanhos incríveis. Mas para uma pessoa, essas condições são quase insuportáveis. A temperatura lá dentro pode chegar a aproximadamente 58 graus e a umidade se aproxima de 100%. No calor comum, o seu corpo pelo menos tenta se resfriar pelo suor. Aqui, o suor quase não evapora. E o organismo começa a superaquecer, como se tivesse sido colocado em um forno com ar úmido. Sem trajes especiais de resfriamento e sem limite de tempo, uma pessoa perde rapidamente a capacidade de trabalhar, pensar e se mover normalmente. A Wired escreveu que alguns cristais de Naica chegam a cerca de 12 metros,
E o ambiente ali é tão extremo que os pesquisadores só podiam ficar dentro por um tempo limitado. O mais estranho é que essa caverna não é apenas bonita. Ela parece mostrar o quão lentamente o planeta sabe trabalhar. Estamos acostumados aos prazos humanos: 1 ano, 10 anos, uma vida. Mas esses cristais cresceram durante dezenas de milhares de anos. Os minerais se dissolviam na água quente. A água permanecia em uma temperatura quase ideal. E na escuridão total, profundamente debaixo da Terra, a Terra construía lentamente seu próprio templo. Sem espectadores, sem turistas, sem ingressos de entrada. E lá até encontraram vida. Os pesquisadores estudaram pequenas inclusões líquidas dentro dos cristais e relataram micro-organismos que poderiam ter ficado isolados por muito tempo. Isso faz de Naica não apenas uma caverna perigosa com minerais bonitos, mas quase uma cápsula natural do tempo. Do lado de fora, uma pessoa morre de calor em questão de minutos, enquanto dentro dos cristais, a vida microscópica pode se conservar por milênios. Esse lugar parece dizer: para o ser humano, aqui é o inferno. Para a Terra, uma oficina comum. Número 8. As cavernas subaquáticas de Yucatán. Na superfície, isso pode parecer um belo cenote. Água azul redonda no meio da selva, turistas, sol, fotos de férias. Mas basta mergulhar mais fundo, e o cartão postal se transforma em um labirinto subterrâneo escuro. Sob a península de Yucatán, no México, escondem-se enormes redes de cavernas inundadas, onde a água vai para túneis, os túneis se conectam a outros túneis e cada curva pode ser a última se você não souber o que está fazendo. Um dos sistemas mais conhecidos é Saque-Actum. Em 2018, pesquisadores do projeto Gran Aquífero Maya descobriram uma ligação entre os sistemas Saque-Actum e Dos Ojos. Depois disso, formou-se um gigantesco labirinto subaquático com mais de 340 quilômetros de extensão. A Smithsonian escreveu que a descoberta tornou esse sistema o maior sistema de cavernas inundadas conhecido naquele momento, e que a ligação havia sido procurada por muitos anos. Para os antigos maias, os cenotes não eram apenas fontes de água, eles eram percebidos como entradas para o mundo subterrâneo. E isso não é uma bela metáfora inventada para turistas. Nessas cavernas encontram cerâmica, adornos, vestígios de rituais, ossos de animais e restos humanos. Ou seja, sob a superfície onde hoje nadam mergulhadores e turistas, um dia existiu um espaço de medo, fé e contato com os deuses. A pessoa olhava para a água e via não uma piscina, mas a fronteira entre mundos. Mas para os pesquisadores modernos, essas cavernas são perigosas por outro motivo. No mergulho comum, o principal problema é a profundidade e a reserva de ar. Em uma caverna subaquática, acrescenta-se mais uma coisa. Você não pode simplesmente subir à superfície. Acima de você, há pedra. Se a lama se levanta, se a linha guia se perde, se você vira para o lado errado, a beleza desaparece instantaneamente. Ao redor só restam escuridão, paredes de calcário e água que não perdoa o pânico. Por isso, até mergulhadores de caverna experientes tratam esses sistemas como lugares onde um erro não se mede em incômodo, mas em vida. E é exatamente isso que faz de Yucatán um ponto tão forte. Por fora, selvas, resorts, água azul. Por dentro, quilômetros de passagens escuras, ossos antigos, objetos rituais e trechos que ainda esperam os pesquisadores. É como se debaixo de uma casa bonita houvesse um porão do tamanho de uma cidade, cheio de quartos onde a luz não foi acesa por milhares de anos. Podemos nadar em um cenote sem entender que debaixo de nós começa um verdadeiro continente subterrâneo. Número 7. As Montanhas Star e o Muro de Hindenburg, em Papua Nova Guiné. Existem lugares que não precisam ser escondidos debaixo da água ou do gelo. Eles já são quase inacessíveis por si só, porque a própria natureza construiu uma defesa ao redor deles. As Montanhas Star ficam em uma das regiões mais difíceis da Nova Guiné. Florestas úmidas e densas, mudanças bruscas de altitude, paredes de calcário, chuvas constantes, neblina, encostas escorregadias e um relevo onde uma trilha normal pode acabar simplesmente porque a terra decidiu desabar para baixo. Um dos símbolos dessa região é o Muro de Hindenburg. É uma enorme escarpa de calcário,
parte de uma paisagem kárstica complexa. A Unesco, na descrição das paisagens kársticas de Papua Nova Guiné, observa que essa região inclui enormes paredes de calcário, cordilheiras, sistemas de cavernas e formas únicas de relevo. Em termos simples, não é apenas uma montanha. É uma fortaleza natural, onde os muros não foram feitos pelo ser humano, mas pela geologia. É importante não transformar esse lugar em uma fantasia sobre uma terra onde nunca houve pessoas. Povos locais vivem por perto. Algumas áreas foram estudadas por expedições. Cientistas estiveram na região. Mas isso não muda o principal. Para a ciência, muitas partes desses territórios durante muito tempo permaneceram mal estudadas. E a razão é simples. É difícil chegar lá, é difícil trabalhar lá e é difícil sobreviver lá sem uma preparação séria. Se em uma floresta comum você pode se perder, aqui você pode se perder, cair, ficar preso, adoecer, ficar isolado pela chuva ou simplesmente entender que o caminho de volta se tornou mais perigoso do que o caminho para a frente. Em compensação, exatamente esses lugares muitas vezes se tornam cofres biológicos. Quando uma região é de difícil acesso, a vida ali se desenvolve em relativo isolamento. Atrás da próxima parede rochosa, pode haver um inseto que ainda não foi descrito. Em um riacho, pode viver um anfíbio que não aparece em nenhum guia popular. Em uma encosta úmida, pode crescer uma planta que é conhecida pelos locais, mas quase desconhecida pela ciência mundial. Expedições a regiões de difícil acesso de Papua Nova Guiné já encontraram novas espécies, e cada resultado desses lembra: as manchas brancas no mapa nem sempre são lugares vazios. Às vezes, são os lugares mais vivos da Terra. As montanhas Star assustam, não porque lá não há nada. Pelo contrário, lá há coisa demais. Floresta, água, pedra, chuva, insetos, neblina, cavernas, penhascos, vestígios de pessoas, conhecimentos locais e formas de vida desconhecidas para a ciência. Esse lugar não é vazio. Ele simplesmente não quer ser fácil. E nisso está sua força. Ele mostra que explorar o planeta não é simplesmente abrir um mapa de satélite. O satélite vê a superfície, mas ele não sente como a pedra molhada escorrega debaixo do pé, como a neblina cobre a encosta e como a floresta de repente se transforma em uma parede. Número 6. A Fossa das Novas Hébridas. Agora imagine um lugar onde não é preciso abrir caminho pela selva, porque ele está escondido muito melhor, sob quilômetros de água. A Fossa das Novas Hébridas fica na parte sul do Oceano Pacífico, na região de Vanuatu e da Nova Caledônia. Sua profundidade ultrapassa 7.000 metros. Isso significa que ali a pressão é tão enorme que uma pessoa sem proteção não morreria simplesmente. Seu corpo seria esmagado muito antes de conseguir ver qualquer coisa. Muitas vezes pensamos que o oceano está estudado porque no mapa ele está pintado de azul. Mas a cor azul no mapa não é conhecimento, é apenas o reconhecimento de que ali há água. O que existe nas profundezas, como são formadas as encostas, que criaturas vivem ali, como se alimentam e por que algumas fossas são diferentes de outras, tudo isso até hoje foi estudado muito menos do que parece. A Fossa das Novas Hébridas durante muito tempo permaneceu quase desconhecida para a biologia. Em 2014, cientistas da Universidade de Aberdeen e da Nova Zelândia realizaram a primeira expedição biológica de águas profundas nessa fossa. Eles baixaram equipamentos com câmeras e iscas para ver quem vive em profundidades de mais de 7.000 metros. E o resultado foi inesperado. A vida nos pontos mais profundos do oceano não é tão previsível quanto se pensava antes. Na Fossa das Novas Hébridas, os pesquisadores viram animais raros e notaram que a composição da vida profunda era diferente do que esperavam com base em outras fossas. E aqui fica especialmente interessante. Imaginamos o oceano profundo como um grande vazio negro. Mas na realidade, cada fossa é um mundo separado. Em algum lugar cai mais matéria orgânica de cima. Em outro lugar, há correntes diferentes. Em outro, a geologia é outra. Em algum lugar, as encostas acumulam alimento, e em outro, os seres vivos são obrigados a sobreviver quase em regime de fome. Por isso, não dá para simplesmente estudar uma fossa profunda e dizer: agora conhecemos o fundo do oceano. É o mesmo que ver uma cidade e declarar que entendeu toda a Terra.
As criaturas que vivem ali parecem como se a natureza as tivesse moldado sem a participação da luz do sol. Peixes estranhos, crustáceos, enguias, anfípodes, tudo isso existe em um mundo onde não há plantas, não há dia nem noite, não há calor comum, e a pressão transforma equipamentos comuns em latas amassadas. E é exatamente por isso que esses lugares são importantes não apenas para oceanólogos. Eles ajudam a entender onde, em geral, passa o limite da vida. Se organismos vivos conseguem existir nessa escuridão e sob essa pressão, talvez a vida também possa se manter em outros mundos extremos, por exemplo, sob a crosta gelada de luas distantes. A Fossa das Novas Hébridas é um lembrete de que o inexplorado nem sempre está em algum lugar distante. Ele pode estar exatamente debaixo do navio. Você navega na superfície, vê ondas, céu e horizonte, e debaixo de você há quilômetros de água e um mundo escuro que o ser humano viu apenas por meio de câmeras. Nós percorremos os oceanos, demos nomes a eles, traçamos rotas, mas lá embaixo ainda existem lugares onde o planeta parece quase alienígena. Número 5. A Floresta de Pedra Tsingui de Bemaraha, em Madagascar. Se a Fossa das Novas Hébridas mata pela profundidade, esse lugar ameaça você diretamente na superfície. No oeste de Madagascar, existe uma paisagem que parece como se a terra tivesse cultivado uma floresta não de árvores, mas de facas de pedra. Milhares de pontas afiadas de calcário se projetam para cima, formando um labirinto de lâminas, fendas, abismos e passagens estreitas. A palavra Tsingui costuma ser traduzida como lugar onde não se pode andar descalço. E talvez esse seja um dos nomes mais honestos do mundo. Porque andar ali descalço não é coragem, mas vontade de destruir rapidamente os próprios pés. A Unesco descreve Tsingui de Bemaraha como uma paisagem kárstica com uma floresta de agulhas de calcário, o cânion do rio Manambolo, colinas, lagos, manguezais e o habitat de lêmures e aves raras. Essas formas de pedra não apareceram em uma noite. Durante milhões de anos, a água dissolveu o calcário, ampliou rachaduras, esculpiu cristas e criou pontas afiadas. Imagine uma pedra que a chuva afia tanto que, no fim, ela se torna não lisa, mas malvada. Onde em um lugar se formou uma fissura, em outro se ergueu uma crista cortante, em um terceiro ficou uma passagem estreita, e em algum ponto debaixo dos pés pode haver um abismo. Não é simplesmente um relevo difícil, é um sistema natural de proteção. Claro, em Tsingui de Bemaraha existem rotas turísticas, pequenas pontes e trechos onde é possível entrar com guias. Mas é justamente isso que destaca o perigo. Mesmo onde o ser humano tornou o acesso possível, é preciso se mover com cuidado. Equipamentos de segurança, cordas, pontes suspensas, controle de cada passo. E as áreas internas e de difícil acesso continuam sendo uma história completamente diferente. Ali já não é um passeio. Ali é uma negociação com a pedra. O mais impressionante é que a vida ali não apenas sobreviveu, mas se adaptou. Nas rachaduras crescem plantas. Os lêmures se movem onde o ser humano vê apenas perigo. Aves, répteis e insetos usam esse labirinto como lar. O que para nós parece um campo de lâminas de pedra, para eles é um sistema de abrigos, caminhos e pontos seguros. A Floresta de Pedra de Madagascar parece dizer: a natureza não é obrigada a construir o mundo de forma confortável para o ser humano. Às vezes, ela o constrói de forma confortável para si mesma. Número 4. O coração do deserto do Namibe. Imagine um mar de areia que não fica no lugar. As dunas mudam de forma, as cristas se deslocam, as pegadas desaparecem e o vento apaga sua rota tão rápido como se você nunca tivesse estado ali. Esse é o Mar de Areia do Namibe, um dos sistemas desérticos mais antigos e incomuns da Terra. Aqui o perigo não salta dos arbustos e não cai de um penhasco. Ele simplesmente cerca você com o mesmo horizonte. A Unesco chama o Mar de Areia do Namibe de único deserto costeiro do mundo, com extensos campos de dunas sob a influência da neblina. A área do local ultrapassa 3 milhões de hectares, e suas dunas se formaram a partir de material transportado por rios, correntes oceânicas e ventos por enormes distâncias. E é isso que torna o Namibe especial. Aqui, a água muitas vezes chega não com a chuva, mas com a neblina.
O ar frio do Atlântico se espalha sobre o deserto, e essa umidade se torna salvação para a vida. Alguns insetos literalmente recolhem gotas de neblina com o próprio corpo. Eles sobem nas dunas, ficam no ângulo certo, as gotas se depositam sobre eles e escorrem até a boca. Para o ser humano, isso é deserto. Para o besouro, um aqueduto matinal. Mas, se você é uma pessoa, isso não facilita muito. As áreas internas do mar de areia podem ser extremamente difíceis. Calor de dia, frio à noite, falta de água, paisagens quase idênticas e movimento constante da areia. Em uma floresta comum, você pode deixar marcas, lembrar de uma árvore, uma pedra, uma curva. No Namibe, a própria paisagem muda. Hoje a crista está aqui, amanhã o vento já a deslocou. O mapa pode continuar correto em sentido geral, mas o chão debaixo dos seus pés será diferente a cada vez. É justamente por isso que desertos assim assustam de um jeito especial. Eles não necessariamente matam instantaneamente. Eles fazem algo pior. Aos poucos convencem você de que você é pequeno e o espaço ao redor é grande demais. O sol pressiona de cima, a areia se move por baixo, o horizonte se repete de todos os lados e depois de algum tempo, a pessoa começa a entender que a armadilha mais assustadora nem sempre é um quarto fechado. Às vezes, é um enorme lugar aberto, onde existem saídas demais, mas nenhuma é óbvia. O Namibe não é vazio, ele apenas parece vazio. Lá existem plantas, besouros, répteis, rastros de animais, neblina, microvida e uma antiga história geológica. Mas é um mundo que vive segundo suas próprias regras. Ele não precisa de estradas, placas e rotas confortáveis. E quando uma pessoa entra ali, ela não se torna dona do deserto. Ela se torna uma visitante temporária que o vento pode apagar em algumas horas. Número 3. A Ilha Sandy. E agora um lugar que é estranho não porque é impossível chegar lá. Ele é estranho porque, na verdade, nem existiu. A Ilha Sandy, ou Sandy Island, durante muito tempo aparecia nos mapas na região do Mar de Coral, entre a Austrália e a Nova Caledônia. Ela estava em bancos de dados, em alguns mapas marítimos e até aparecia em serviços digitais. Pareceria que, se uma ilha está no mapa, então ela existe. Mas não. Em 2012, cientistas australianos a bordo do navio de pesquisa Southern Surveyor decidiram verificar esse lugar. Eles estudavam a tectônica de placas e notaram uma estranheza. Em alguns mapas, a ilha estava lá. Em outros, não. O navio chegou às coordenadas onde deveria haver terra firme e simplesmente passou através da ilha. Debaixo deles havia oceano aberto e a profundidade nem chegava perto da superfície. Fontes informam que no local da suposta ilha, a profundidade era superior a 1000 metros. O mais engraçado e ao mesmo tempo assustador é que isso não aconteceu na época dos navios de madeira e dos mapas desenhados com base em rumores. Isso aconteceu em 2012. A humanidade já tinha satélites, GPS, mapas digitais, bancos de dados globais e, mesmo assim, uma ilha inteira continuava vivendo nos sistemas de informação. Não no oceano, mas nos dados. Muito provavelmente, o erro começou ainda no século XIX. Em 1876, o navio Velocity registrou nessa região arrebentações e ilhotas arenosas. Mais tarde, esse registro poderia ter se transformado em uma ilha completa nos mapas. Depois, um mapa copiou outro. Um banco de dados pegou a informação dali. Um serviço digital a puxou mais adiante. E o erro começou a parecer realidade. A Condé Nast Traveler escreveu que Sandy Island acabou sendo um exemplo de ilha fantasma, que se manteve nos mapas por causa de um erro antigo e de cópias repetidas. E isso talvez seja o mais importante nessa história. Estamos acostumados a confiar em mapas. O mapa parece autoridade, como a voz da realidade. Mas o mapa não é o próprio planeta. É uma camada de dados reunida por pessoas, instrumentos, arquivos, anotações antigas e, às vezes, erros. Se você repete um erro vezes suficientes, ele começa a parecer sólido, como uma pessoa que fala uma besteira com confiança durante 100 anos seguidos, e todos começam a pensar, provavelmente ela sabe de alguma coisa. A Ilha Sandy é o fantasma ideal da era digital. Ela não estava perdida na neblina. Ela não afundou diante dos olhos dos marinheiros. Ela simplesmente nunca esteve onde a desenhavam. E isso faz dela um ponto quase filosófico da lista.
Às vezes, um lugar inexplorado não é um mistério da natureza. Às vezes é um mistério da nossa própria certeza. Pensamos que o mundo já foi verificado porque o vemos na tela. E então, um navio chega às coordenadas de uma ilha e encontra apenas água. Número 2. O norte da Groenlândia. No mapa, ele parece simples. Um enorme pedaço branco de gelo no topo do mundo. Mas essa simplicidade é enganosa. Sob o manto de gelo da Groenlândia esconde-se todo um mundo de relevo. Montanhas, vales, antigos leitos de rios, possíveis lagos e paisagens que nenhum ser humano jamais viu com os próprios olhos. Não porque estejam longe, mas porque acima delas há quilômetros de gelo. O Centro Nacional de Dados sobre Neve e Gelo dos Estados Unidos indica que o manto de gelo da Groenlândia cobre cerca de 80% da ilha, ocupa aproximadamente 1.700.000 quilômetros quadrados e nos pontos mais espessos ultrapassa 3 quilômetros. Imagine, você está de pé sobre uma superfície branca e a Terra real está em algum lugar tão profundo debaixo de você que entre você e ela poderia caber uma montanha inteira. E sob essa tampa de gelo escondem-se coisas que só descobrimos graças aos radares. Em 2013, a NASA informou a descoberta de um enorme cânion sob o manto de gelo da Groenlândia. Ele se estende por pelo menos 750 quilômetros e, em alguns lugares, chega a uma profundidade de cerca de 800 metros. Esse cânion provavelmente já existia antes de ser coberto pelo manto de gelo. Pense em como isso é estranho. Conhecemos o Grand Canyon porque ele pode ser visto, fotografado, visitado. E aqui existe um cânion que esteve o tempo todo no nosso planeta, mas estava escondido sob uma tampa de gelo. Não em mitos, não em outro planeta, não no centro da Terra, simplesmente sob a Groenlândia. E soubemos dele não com os olhos, mas com sinais refletidos, como se tivéssemos batido no chão e entendido que por baixo havia uma enorme história vazia. O norte da Groenlândia assusta pelo seu silêncio. Lá não há selvas que escondem a vista. Não há água turva na qual nada se enxerga. Lá tudo parece aberto. Superfície branca, horizonte, planície gelada. Mas é justamente essa superfície que é a tampa. Nós vemos não a terra, mas a fechadura da porta. Por baixo dela podem existir paisagens antigas por onde um dia correram rios, onde havia vales, onde a água formava leitos, e depois tudo isso foi fechado pelo gelo por milhões de anos. E isso não é um pedaço morto de gelo. Sob o manto de gelo pode haver água em movimento, podem existir lagos subglaciais. Podem ocorrer drenagens repentinas e mudanças que os cientistas acompanham por satélites e radares. Nós não caminhamos ali com os pés. Montamos a imagem a partir de dados, como um detetive que não vê o crime, mas vê rastros sob a neve. Por isso, o norte da Groenlândia é um dos lugares inexplorados mais estranhos. Ele existe diretamente no mapa, mas sua verdadeira superfície está escondida tão profundamente que, para o ser humano, é quase como outro planeta. Número 1. O deserto de Taklamakan. Ele é frequentemente chamado de lugar de onde não se volta. Os cientistas discutem a origem exata desse nome, mas como aviso, ele funciona perfeitamente. Taklamakan fica na bacia do Tarim, no oeste da China, e é um dos maiores desertos de areia do mundo. A britânica indica que ele se estende por cerca de 960 quilômetros de oeste a leste, tem uma largura máxima de cerca de 420 quilômetros e ocupa aproximadamente 320 mil quilômetros quadrados. Não é apenas uma grande caixa de areia, é um enorme mar de areia cercado por montanhas. Quase não há água, há pouca vegetação. As dunas se movem, o vento apaga as pegadas. A NASA chamou Taklamakan de uma verdadeira fábrica de tempestades de poeira, porque enormes nuvens de poeira se erguem regularmente sobre a seca bacia do Tarim. O mais importante, as pessoas não eram completas estranhas para essa região. Pelas bordas do Taklamakan passavam rotas da Grande Rota da Seda. Ali existiam oásis, cidades, comércio, caravanas, culturas, idiomas e religiões. Mas a palavra-chave é pelas bordas. As caravanas, em sua maioria, contornavam o coração mais assustador do deserto, porque atravessar diretamente pelo centro era arriscado demais.
Mesmo pessoas acostumadas a viagens duras, montanhas, ladrões, doenças e longas travessias, olhavam para o interior do Taklamakan e escolhiam fazer um desvio. E isso diz muito sobre o deserto. Se um comerciante antigo, que de qualquer forma teria de atravessar metade do mundo, decidia: não, é melhor não se meter ali, significa que o lugar era realmente desagradável. Imagine uma caravana que segue pela borda do deserto, vê dunas infinitas e entende: ali não há água garantida, não há pontos de referência normais, não há resgatistas rápidos, não há direito ao erro. Se o vento levantar uma tempestade de areia, o horizonte desaparece. Se os animais enfraquecerem, a carga terá de ser abandonada. Se você perder a direção, o deserto não vai discutir com você. Ele simplesmente vai permitir que você siga para o lado errado. Mas Taklamakan não apenas mata, ele também guarda. A areia pode engolir ruínas, estradas, sepultamentos, objetos de comércio e vestígios de assentamentos desaparecidos. Nas bordas do deserto foram encontradas cidades antigas e artefatos ligados à Rota da Seda. E dá para imaginar quantas histórias ainda estão escondidas sob as dunas em movimento. O deserto não destrói tudo de uma vez. Ele faz isso lentamente, com cuidado, camada por camada, até que a vida humana se transforme em um enigma arqueológico. E é por isso que Taklamakan é um final forte. Ele mostra que a Terra não é obrigada a ser confortável, mesmo que a tenhamos desenhado no mapa. Podemos construir estradas, lançar satélites, usar GPS, criar bancos de dados e pensar que controlamos o espaço. Mas em algum lugar, ainda existe um lugar onde a água desaparece, o vento reescreve a superfície e a areia apaga as pegadas mais rápido do que o ser humano consegue se sentir importante. E se olharmos para toda a lista, fica claro, o inexplorado pode ser diferente. Gankarpo Ensum é fechado não apenas pela altitude, mas também pelo respeito ao sagrado. A caverna de Naika é fechada pelo calor, pela umidade e pelo inferno subterrâneo. Os cenotes de Yucatán escondem um mundo antigo debaixo da água. As montanhas Star são protegidas por selvas, chuva e paredes de pedra. A Fossa das Novas Hébridas pressiona com quilômetros de oceano. Tisingui de Bemarahá corta a terra em lâminas de pedra. O Namibe apaga pegadas com areia em movimento e alimenta a vida com neblina. A Ilha Sandy acabou sendo um erro que vivia nos mapas. O norte da Groenlândia escondeu um país inteiro sob uma tampa de gelo. E Taklamakan lembra que, às vezes, o lugar mais assustador não é aquele onde é impossível entrar, mas aquele de onde é fácil demais não voltar. Por hoje é só. Escreva nos comentários qual lugar desta lista parece o mais assustador para você. A montanha sagrada inconquistada, a caverna com cristais assassinos, os labirintos subaquáticos dos maias, a ilha fantasma ou o deserto que foi chamado de lugar sem retorno. E se você quer mais seleções assim sobre lugares reais que parecem inventados, inscreva-se! A Terra já está nos mapas há muito tempo, mas isso não significa de forma alguma que nós a entendemos até o fim.